Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo, né? Aqui a gente debate sobre Flamengo, sobre análise, opinião, informações e notícias. Vamos falar um pouco sobre esse Arrascaeta, falar nesse momento atual do Flamengo, a importância que tem esse uruguaio, inclusive, né? A camisa é meio que óbvia pelo nosso tema. Então, claro, já convido você, chega junto, espalhe o link do nosso canal para os amigos, para ter mais amigos rubro-negros e assim vocês sempre me ajudarem e fortalecerem por aqui. Obrigado também a galera que é do grupo de membros. Pessoal, amanhã tem um jogo importante, né? Flamengo e Internacional. Possivelmente nós vamos ver uma zaga composta por Gustavo Henrique e Léo Pereira, então eles vão recebendo essa minutagem, sobretudo, né, pela virtude do Rodrigo Caio, infelizmente, ainda não está com seu recondicionamento físico. O Flamengo tem uma expectativa para ele retornar contra o Olímpia, mas a gente sabe que a situação, infelizmente, é um muito bom jogador, mas passa por problemas de recuperação, déficit muscular, tudo, né, que a gente sabe em virtude de algumas lesões, algumas coisas que acabaram acontecendo com o Rodrigo Caio. Desde já eu desejo a ele uma pronta recuperação. Então a zaga vai ser composta por Gustavo Henrique e com o Léo Pereira, e não tem nenhuma outra novidade, né? A gente sabe do Flamengo já com o Diego Alves, com o Isla, mais aberto pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz, lá o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que é o personagem desse nosso vídeo, lá no ataque com o Gabigol e com o Bruno Henrique, uma oportunidade para o Flamengo vencer esse Internacional, que vai patinando, tá muito mal das pernas, e assim o Flamengo encostar ainda mais, e aos pouquinhos as coisas vão, né, se ordenando. O Flamengo vai lá no bloco de cima, brigando por esse tricampeonato. Já pensou esse tricampeonato brasileiro? Bom, e pro Flamengo brigar e pro Flamengo ser forte, o Flamengo obviamente precisa das suas peças bem, e entre essas a gente vai falar individualmente do Arrascaeta. E aí não tem nenhuma vaidade, mérito nenhum da gente já ter falado, né, em um vídeo anterior, antes até mesmo do Renato começar a treinar o Flamengo, a gente falou que o Arrascaeta seria o cara desse time. Tem uma questão lógica, a resposta lógica, né, que é o Renato gosta de dar muita liberdade aos seus jogadores, então quando a gente vai montando esse quebra-cabeça, a gente já imagina que nesse meio campo, que teria o Ilharão e Diego, dois jogadores fazendo uma composição, um triângulo, digamos assim, um pouco mais atrás, e o Arrascaeta jogaria por dentro, jogaria naquela famosa zona 14, né, quando a gente setoriza o campo em 18 pedaços, nós já sabíamos que ele ia ser o cara desse time, porque ele teria muita liberdade, muita responsabilidade, muita incumbência ofensiva. Eu vou trazer alguns números para vocês que, na minha opinião, são assustadores sobre o Arrascaeta, o que é o Flamengo desse Arrascaeta, e são números que acabam transparecendo o que a gente vê. Porque o futebol, ele é muito difícil de você realmente tentar estudar. É um jogo espirituoso, é um jogo que nem sempre tudo que tá acontecendo a gente consegue transparecer em número, traduzir em números, mas é legal que a gente consegue realmente ver como esse cara é responsável por esse time, e a gente vê que alguns números dele realmente são assustadores, toda a sua importância, toda a sua responsabilidade. O pessoal sempre fala, é muito natural, inclusive a gente debate muito em live e tal, o pessoal acaba perguntando que gosta de ter parâmetros para comparação, né, para dizer quem é melhor que quem e tal. E a gente fala que, né, do Arrascaeta ser o melhor gringo do Flamengo, e tem alguns que falam que não importa, o debate não é esse. É toda a importância que o Arrascaeta tem, e aqui vale também a gente registrar alguns desses gringos, né? O Valido foi um baita, um argentino também, fez muitos jogos pelo Flamengo, muitos anos pelo Flamengo, é o autor do gol do tricampeonato, do primeiro tricampeonato do Flamengo estadual, uma importância enorme, também vale lembrar. Outro argentino também, um jogadoraço, o Doval, 95 gols com a camisa do Flamengo, então é outro desse gringo que fez história pelo Flamengo, um verdadeiro jogadoraço. Mas alguns anos depois, aí numa época mais contemporânea nossa, o Petkovic tem toda a sua importância com aquele gol de falta, autor do tricampeonato, um dos craques daquele campeonato de 2009, o Flamengo acaba vencendo, surpreendendo todos do futebol brasileiro, fez história também, e agora é o Arrascaeta. Então não dá muito para comparar, o pessoal gosta, mas cada um tem a sua importância. Lá atrás, na década de 40, depois um pouquinho mais à frente, na década de 70, no início dos anos 2000, e agora é o Arrascaeta, mas só por ele estar nesse hall dos maiores gringos, então ele já mostra toda a sua competência. E sem dúvida nenhuma, hoje, na minha opinião, aí eu dou a minha opinião, ele é o cara desse time do Flamengo, ele é o craque desse time do Flamengo, e ele é o craque do futebol brasileiro, e na minha opinião, ele é o melhor camisa 10, né, apesar dele vestir a 14, do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma. Então, olha alguns números desse cara, e aí a gente depois traz o mapa de calor e tal dele. O Arrascaeta, participações. Ele é o primeiro em participações em gols, desde a era Renato, 8. Ele é o primeiro em assistências, 6. Ele é o primeiro em passes decisivos, 19. Ele é o primeiro em grandes chances criadas, 7. Ele é o primeiro em dribles certos, 20. Primeiro em desarmes, 17. E aí o SofaScore, né, que é até a fonte aqui que a gente pegou, dá uma nota para ele, né, 8.4. É pontuação, mas aí é um contexto mais interno mesmo.
cara, até em desarme o cara ganha. Então, a grande influência dele, ele lidera praticamente todos os números, e tem uma questão que acabou o futebol, ele não traduzindo em números, né, a gente não dá pra trazer aqui, logicamente, mas o quanto ele não deve ter deslocado uma marcação e aberto um espaço, então, indiretamente, né, o quanto ele não correlaciona com uma jogada, mas não participando. Claro que isso não dá pra ser traduzido em números, por isso que o futebol é difícil também ser traduzido em números, mas toda a importância, cara. Último passe, passes decisivos, assistências, gols. E o que acontece isso em campo? Aí eu trago pra vocês, né, esse esquema do Flamengo desse 4-3-3, desse 4-2-3-1, que é um Arrascaeta que joga, como eu falei, um pouco mais à frente do Diego do Arão, mas ele pode cair pelo lado esquerdo, ele pode cair pelo lado direito, ele faz a triangulação, ele se aproxima dentro da área, que é um pouco dessa ótica do que faz o Renato Gaúcho nos seus times, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre, já era pra gente imaginar o que poderia vir a acontecer, tá dando muito certo. E o mapa de calor dele acaba traduzindo isso, né? Por isso que é legal também a gente estudar um pouco o mapa de calor. Olha lá, ele caindo pelo lado esquerdo, ele também tem manchas pelo lado direito. Se é necessário, ele tá um pouquinho mais atrás, para ele também buscar essa saída de bola, para ganhar superioridade. Então é uma Arrascaeta que o Flamengo depende bastante. Aí, naturalmente, terá aquele pessimista que vai lembrar, né, que toda dependência ela pode ter um problema. O primeiro ponto é que é extremamente natural o Flamengo, em aspas, depender e sentir a ausência do Arrascaeta, assim como toda a equipe do mundo, não importa, aí a gente, né, dá as devidas proporções, vocês pegam as principais equipes do mundo, o principal jogador, quando ele não joga, vai sentir a ausência. Isso aí é a coisa mais natural que tem. Seria, vamos dizer, incomum, o atípico, se o Flamengo não tivesse o Arrascaeta e não sofresse com a sua ausência. O jogador que é, os números traduzem isso, né? Então, aí o pessoal até fala que o Flamengo pode ir no mercado buscar um meia ofensivo, sim, que possa fazer, mas buscar um novo Arrascaeta ele é muito difícil. Então tem que ter muito cuidado, inclusive na concepção realmente da palavra. Buscar um novo, fazer... Cada jogador é um jogador, cada jogador tem a sua responsabilidade. O que o fato é hoje do que é o Flamengo. É um cara que busca o espaço, que abre o espaço, então é um construidor de espaço e é um explorador de espaço. Ele tem, já por característica, pisar dentro da área, ele tem por característica dar esse último passo, às vezes com um capricho a mais, um capricho a menos, mas tudo aquilo que a gente já imaginava é o Arrascaeta. Ele recebe a bola, é o dono da bola, é o dono do time e tá fazendo esse Flamengo ser muito competitivo, que a gente não faz a menor ideia onde pode chegar. A gente imagina, sonha, mas a gente não pode afirmar. Mas vai passar por ele, sem dúvida nenhuma, é o maestro desse time e os números acabam comprovando. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, só para enfatizar aqui, a gente tinha feito uma projeção, né? Então a gente agora traz que é um fato, os números comprovam a importância, é o cara do time, é o homem do time do Flamengo, o Arrascaeta. Então muito obrigado a vocês pela participação, obrigado aí por vocês estarem assistindo. Então deixa o like, cara, se inscreva no canal, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Lembrando, galera, que amanhã, antes da bola rolar, volta de 5 horas, a gente vai fazer a nossa live pré-jogo, beleza? Então antes da bola rolar no estádio do Maracanã, Flamengo e Internacional, dá uma passada aqui no canal e a gente vai debater sobre, como vocês já estão acostumados, então eu sempre conto com a companhia de vocês, tá certo? Encontro marcado, então, antes da bola rolar. Um forte abraço a todos, continue se cuidando, valeu!